começando mais um episódio aqui do Flycast. E antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Isso mesmo, inscreva-se para você receber as notificações dos próximos podcasts que a gente for realizar aqui. Os nossos podcasts estão voltados para negócios, sobre carreiras, empreendedorismo, marketing digital e também política, por que não? Afinal, a política é algo muito importante em nossas vidas e que está presente no nosso cotidiano. E hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre, sou muito feliz em recebê-la, que é a doutora Estela Nunes. Olá, Roberta! Olá a todos os ouvintes da Flycast, é um prazer estar aqui, viu? Muito bom mesmo de estar aqui nesse bate-papo. Obrigada. Obrigada a você pela presença. Obrigada. A doutora Estela, ela é médica. Na verdade, vou deixar a apresentação com ela, gente. Mas assim, a gente até então trouxe aqui no Flycast, porque um dos segmentos que a Fly mais atua é na área da saúde. E a doutora Estela, que é médica também e agora está aí na carreira política também. Conta pra gente sobre isso. Isso mesmo, Roberta. Eu sou médica, pediatra. Também sou fisioterapeuta e agora nós estamos aí desbravando também na carreira de política, né? Estou como candidata a prefeita da cidade de Coronel Fabriciano, vencendo os desafios com muita garra, determinação, coragem, força de vontade e desejo de vencer para chegar lá. Isso aí. E, doutora Estela, conta pra gente, né, quem tá aqui nos assistindo, vai ouvir aqui o nosso podcast sobre a sua história, como que você iniciou na sua carreira profissional. Também, claramente, né, a gente sempre fala que não tem como dividir o lado profissional do lado pessoal, né, o que influenciou na sua vida a se tornar hoje médica e o que também fez, o que motivou você a se candidatar a prefeita de Coronel Fabriciano. Bom, eu sempre quis, né, trabalhar na área de saúde. Já era uma vocação, né, assim. Na infância, ninguém na minha casa, de pequenininho, era médico. Minha mãe professora, meu pai comerciante. Até que meu irmão, 5 anos mais velho que eu, ele fez medicina. E eu vi ele estudando e achava muito bonito e comecei a admirar. Depois eu tive uma madrinha, a Josenira, que é uma médica excelente em Valadares, ginecologista, que ela virou assim minha referência, uma pessoa muito humana, que cuidava das pessoas, e eu via todo mundo chegando para ela e agradecendo pelo cuidado que ela deu, pela vida que mudou, e aquilo ali foi inspirador para mim. E aí eu fiz vestibular primeiro para fisioterapia e medicina. A minha primeira opção era medicina, mas naquela época eu não consegui passar e consegui ter nota para entrar na fisioterapia. Como também era uma área que eu gostava, eu entrei. Mas trabalhando na fisioterapia e nos hospitais, eu passei a admirar ainda mais a carreira de médica, sabe? E aí eu falei, um dia eu quero fazer. Se Deus me deu a oportunidade, eu achava que seria improvável, impossível, mas Deus é aquele que realiza sonhos. Eu formei em fisioterapia, fiz pós-graduação, e aí eu trabalhava de dia, de manhã e tarde na fisioterapia, comprei minhas apostilas e fui estudando à noite para tentar o vestibular de medicina, porque era um sonho. Fiquei ali caladinha, todo dia estudando, eu gostava muito de redação, ia estudando as coisas que eu tinha dificuldade. Fiz inscrição no vestibular de medicina e o bom é que quando Deus tem um propósito, quando Ele faz uma promessa, a gente estuda, dedica, deu certo. Passei no vestibular de medicina. Então, assim, a vontade sempre era cuidar de pessoas, trabalhar em hospitais, era um sonho que eu tinha, ajudar e servir, sabe? Assim, é recompensador ver que uma pessoa entrou doente, internou e que você conseguiu ajudar aquela pessoa trazendo consolo, cura, melhoria no estado dela. Então, assim, esse sempre foi um sonho. E já na trajetória de médica e atuando como pediatra, eu comecei a ver a necessidade, dentro da cidade de Coronel Fabriciano, primeiramente, de ter um serviço de pediatria que funcionasse. Eu trabalhava nas 3 cidades, né, em Fabriciano, comecei lá no Hospital Siderúrgica, que infelizmente fechou. Depois trabalhava também, ao mesmo tempo, né, nas cidades de Ipatinga e Timóteo, que uma ao lado da outra. Sim. E aí eu queria ver melhora também do serviço de atenção de saúde na cidade de Coronel Fabriciano. Aí já começou o primeiro desejo de entrar na política, de ajudar de alguma forma a ver a nossa cidade, a ver a minha cidade, melhorar também politicamente na área da saúde. Foi assim que tudo começou.
E a sua história, assim, com o Fabriciano? Você fez fisioterapia, depois você se formou em medicina, e quando foi o momento de vir até Fabriciano? Quando, hoje, né, você mora em Fabriciano, qual o seu sentimento em relação à cidade de Coronel Fabriciano? Até porque eu acredito, né, candidatar, né, buscar fazer uma gestão de uma cidade, tem que ter muito amor pela cidade, né? Exatamente. Eu sou cidadã honorária de Coronel Fabriciano, com muita alegria. Moro em Fabriciano há 20 anos. E tudo é a cidade que eu amo. É a cidade que eu amo de coração, que eu escolhi, né, ter como minha cidade. Eu vim para cá para poder fazer a faculdade de medicina, que eu prestei o vestibular lá em Caratinga, fiz 6 meses lá, mas na época eu já namorava. E aí o objetivo de vir para cá foi para ficar mais próximo. E aí aqui, fazendo a faculdade em Patinga, eu já morava em Fabriciano, desde sempre. Então foi aí que eu comecei a ter o meu amor por Fabriciano. Foi a cidade que me acolheu, a cidade que eu tive a oportunidade de trabalhar, a cidade onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, criar minha filha, que eu tenho uma filha de 9 anos. E ela, assim, também ama Fabriciano. Então é a cidade que eu escolhi de coração. E tudo começou porque eu transferi a faculdade de medicina para cá, para o Vale do Aço, e vim começar a minha vida aqui. Então, assim, cidade do coração, que eu amo muito e desejo ver a cidade do futuro. E assim, Stella, eu tenho certeza que com toda a experiência na sua carreira profissional, de fisioterapeuta, médica, passando aí por atendimento em hospitais, acredito que também em UPA, quero que você fale mais sobre isso. Todas essas experiências te prepararam para hoje você ter competência para assumir uma gestão de uma cidade, né? Como que você vê isso daí, a sua experiência? Como que isso agrega para hoje você entrar no meio político? Porque, gente, assim, isso eu tô falando, olha, eu já dando spoilers, né? Mas é porque a gente tá na cidade, eu sou nascida e criada em Coronel Fabriciano, e a gente ouve, né? Eu já ouvi assim uma vez, porque as pessoas confundem muito, né? Acha que é médica, é médica. Não, gente, é médica, já foi gestora, né? Eu tô dando spoiler, mas vou deixar você falar. Então, assim, como que suas experiências prepararam você hoje para você assumir uma posição de liderança como prefeita dentro de uma cidade, se Deus quiser aí? Olha, é exatamente isso, Roberto. Assim, na medicina, eu trabalhei em quase todos os hospitais do Vale do Aço, em muitas unidades de saúde, em UPAs. Então, a gente lida com dificuldades todos os dias. Então, assim, quem atende no pronto-socorro sabe que a gente lida com a população e tem diversos embates todos os dias. Servir as pessoas na medicina, com sacerdócio, é fazer gestão de saúde todos os dias. Por exemplo, se eu preciso transferir uma criança, eu preciso ir atrás de um transporte, se eu preciso eu preciso correr atrás de uma vaga no hospital, eu tenho que ligar para o gestor daquele hospital, para a pessoa que regula uma vaga no SUS Fácil, tem que explicar o caso, tem que pedir, justificar um exame. Então, isso é um embate político diário que a gente enfrenta. Se eu pego uma criança que às vezes foi vítima de um abuso infantil, eu tenho que entrar em contato com o serviço social, chamar o conselho tutelar, ligar para a polícia. Então a gente vai se envolvendo em diversas áreas todos os dias. Se eu atendo um adolescente que ele levou um tiro porque ele estava mexendo com droga, então eu já vejo o nível de segurança, a gente já vê a quantidade de pessoas que está dependente químico. Então todos os dias a gente lida com várias gestões públicas relacionadas a vários fatores da sociedade. A falta de emprego, que às vezes a mãe não tem dinheiro para comprar uma fralda, não tem dinheiro para comprar um leite adequado para o seu filho. Então isso tudo a gente vai vivendo todos os dias. Eu também sou presidente do Sindicato dos Médicos do Vale do Aço, agora afastada por conta do período da política. E como presidente do Sindicato dos Médicos do Vale do Aço, assim, frequentemente a gente é acionado por problemas de saúde. Então a gente tem que estar em Câmara de Vereadores, a gente tem que estar junto com os prefeitos, marcando reuniões, viajando, para poder ajudar a resolver várias coisas. Então a gente administra muita coisa que está envolvida com gestão pública já há vários anos. Isso faz parte. E também no Hospital José Maria, eu tive a oportunidade de ser coordenadora da pediatria, também diretora técnica. Então isso é gestão pública todos os dias. Então nós estamos envolvidos com isso. Não é só atender, tratar uma dor de garganta, uma dor de ouvido, vai muito além. Ajudar as pessoas é mexer, né, com essa política todos os dias. Eu falo para as pessoas, muita gente não gosta de política.
porque vê a política com aquela politicagem, com aquelas coisas que a gente ouve falar que são desagradáveis. Mas a gente precisa da boa política todos os dias. O transporte coletivo é política, a atenção à saúde, ser atendido numa UPA, ser bem atendido num hospital, isso tudo é política. Todos os dias a gente precisa dessa boa política, então a gente está envolvido nela há muito tempo. Sim, e além também de você lidar com essas questões políticas na sua profissão, né, que você exerceu e ainda exerce, você também lidou com políticas em outras fases. Então, a sua história na política não é necessariamente agora com a candidatura, porque teve outros mandados onde que você também apoiou e conviveu com toda a fase política. E como que foi isso daí? Exatamente. Na verdade, a minha iniciativa na política não veio hoje e nem ontem. Ela já tem assim quase 9, 10 anos. Quando eu ainda era casada e justamente nessa época que eu te falo que eu observei que aqui na cidade de Coronel Fabriciano a pediatria precisava de um atendimento de urgência. Naquela época eu era casada e então o meu ex-marido também tinha a mesma visão, o mesmo propósito. E aí na época ele foi candidato a prefeito. E foi quando a gente começou a andar e eu comecei a apoiar. E a gente sabe que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. É necessário uma equipe, é necessário, quando se tem uma família, todo mundo trabalha junto diante daquele propósito, né? Todo mundo tem uma história e às vezes essa história ela não é exposta, né, nas ruas. Hoje em dia a internet, né, todo mundo é muito visto. E assim, há 10 anos atrás eu já ajudava muito dentro de casa. A gente sabe que para eu estar aqui hoje nessa entrevista com você, eu tenho pessoas cuidando da minha filha, me apoiando, me incentivando. Tem toda uma equipe que trabalha junto comigo. E assim, família é base. É aquela que dá sustento, é aquela que apoia, é aquela que, se não puder ir para a rua, tá orando. Mas assim, a gente sempre esteve junto ali nos bastidores. Às vezes as pessoas falam, ai, cadê o holofote? Eu nunca fui uma pessoa que precisei de holofote, sabe, Roberto? Eu sempre ajudei as pessoas, vamos dizer assim, no secreto, entre aspas, porque a gente nunca fez nada para aparecer e para ganhar outdoor. O que a gente sempre faz, a gente faz com amor para servir, para ajudar e avançar. E assim eu sempre fui. Foi lá atrás que começou a minha vida na política dessa forma. Sim, muito bacana e muito bom saber disso, inclusive, né? Que não é algo de agora, mas que está aí anos e anos e agora chegou o momento para candidatar a prefeita, né? Exatamente. E falando dessa candidatura, vamos falar também de um assunto que inclusive deu muito suspense, que foi a escolha do seu vice. Eu vi isso mesmo. Né? Você escolheu Diego Mota como seu vice. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? O que levou à escolha e hoje como que complementa, né, essa visão sua e objetivos para a cidade de Fabriciano. Pois é, Diego Mota começou assim, né? Eu vim conversar com ele a primeira vez quando eu fui procurá-lo para falar, eu sou candidata, e a gente vai buscando apoio de pessoas, né, de empresários, de pessoas que tenham visão. E aí, quando eu me encontrei, eu falei, gente, mas eu já conheço sua família. E a gente já entendeu que a gente já conhecia, né? Ele é filho de Coronel Fabriciano, nascido no Melo Viana. E aí, quando eu o encontrei, eu já fui relembrando toda a história dele. E ele tem uma história linda, né? Ele cresceu com muita humildade, foi trabalhando junto com os pais dele e hoje ele é um empresário de sucesso. E quando eu sentei a primeira vez para conversar com o Diego, eu já fiquei assim impressionada, que é o que eu falo com ele, com a família dele. Fiquei encantada, porque ele é um homem visionário, ele é muito inteligente, ele pensa muito fora da caixa, ele é um homem que tem visão, é um homem que tem propósito, honestidade. E na vida dele hoje em dia, ele cuida de pessoas. Ele oferece muitos empregos e também dá acesso à saúde, né? Através do Amor de Todos, né? Do Cartão de Todos, do Amor Saúde, que é a empresa dele, né? Corrigindo aqui. Então, assim, a empregabilidade que ele oferece, o desenvolvimento econômico, a visão, a tecnologia que ele usa, o acesso que ele dá às pessoas, me fascinou. E eu falei, gente, eu preciso de alguém que ande comigo na mesma visão, no mesmo propósito, que entenda e que sonhe junto comigo por uma Coronel Fabriciano melhor, que veja o Fabriciano avançando, porque não tem como eu juntar com uma pessoa que não vai ter a mesma visão que eu tenho, o mesmo propósito. E assim, nós temos tanto o mesmo propósito que nossa infância não foi fácil, a gente foi vencendo na vida, hoje em dia nós somos bem-sucedidos naquilo que a gente se propôs a fazer, e porque nós somos bem-sucedidos, nós podemos fazer Fabriciano também avançar,
Para estar ali sentado, tem que ser pessoa com visão, que venceu e que tem capacidade de fazer uma boa gestão. Então, o Diego foi essa pessoa. O suspense foi feito porque por trás disso tudo a gente sabe que muita gente deseja, e infelizmente, que a gente não dê certo, que a gente não encontre pessoas boas para nos apoiar. Infelizmente tem uma oposição, tem, né, vamos dizer assim, as orações contrárias. Então, assim, tudo que é bom na minha vida, eu tenho o hábito de manter em secreto, até que se concretize, até que dê certo, porque assim, Deus abençoa e as coisas vão indo, né? Tem coisa que a gente contar os 4 cantos não dão certo, não. Verdade. Não e é? assim, o que o Fabriciano pode esperar dessa dupla aí? Olha, pode esperar muita coisa. Nós estamos andando na rua aí, nós somos uma força jovem que vem com leveza, que vem com disposição, que vem com alegria, que vem com o coração disposto a servir de verdade, com propósitos para a Coronel Fabriciano avançar. Então, assim, esperem o melhor, esperem inovação, tecnologia, esperem honestidade, porque nós somos pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas transparentes. E é assim que a gente quer servir e fazer Coronel Fabriciano avançar. Nós estamos, assim, com a visão além, sabe? Pensando muito fora da caixinha. As pessoas vão poder acompanhar nossa proposta, nosso plano de governo e ver o tanto de bom que a gente tem sonhado para Coronel Fabriciano. Sim. E, Stella, você está falando aí em avançar e eu estou pensando aqui. Muitas pessoas, e isso daí é super comum, tem receio de mudança, né? Assim, nossa, Fabriciano ficou anos e anos de uma forma, mudou, melhorou muita coisa. Ai, meu Deus, e aí? A gente vai mudar? Será que as coisas não vão voltar que isso era antes? Vai retroceder? Vai piorar e tudo mais? As pessoas têm esse receio. Uhum. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é comum, né, a gente ouvir isso. As pessoas, na verdade, ninguém gosta de sair da zona de conforto, né? Ninguém gosta de mudar, mas isso ao mesmo tempo pode ser um perigo, porque às vezes você não quer mudar e lá na frente é muito melhor do que você está imaginando. Verdade. Né? Então, assim, o que você pode dizer sobre as pessoas que ainda estão com esse pensamento? Olha, uma coisa que você colocou muito bem colocado aí, Roberta. Todo dia eu falo, a alternância de poder ela é saudável. Porque muita coisa tá boa, mas muita coisa pode melhorar e pode ser excelente. Eu nunca fiquei na minha zona de conforto. Se eu tivesse na zona de conforto, não tivesse ousadia, talvez eu não tivesse crescido na vida, né? Certamente que não. Então, assim, a gente tem, eu vou deixar aqui muito claro, que continuar todos os bons projetos, mas a gente tem muito mais para avançar. Então, se uma pessoa que está sentada numa cadeira não vê um problema grave como um problema, aquele problema vai continuar ali. É necessário entrar uma pessoa com uma renovação de tudo que precisa ser mudado para entender que aquilo ali não pode continuar daquela mesma forma, sabe? Eu falo, olha, quando a gente entra num emprego novo, a gente entra no gás total, a gente quer fazer acontecer, e aí quando a gente fica lá 4 anos, 8 anos ou mais tempo, a gente vai se acomodando. E não pode acomodar, sabe? Então não é só sobre continuidade. Continuidade, tudo que é bom a gente quer continuar, mas a gente quer, assim, nós queremos ser o projeto de desenvolvimento humano, de tudo que a gente tem andado na cidade, de todas as demandas que a gente tem visto, a gente pode superar e a gente pode fazer uma gestão de excelência. Então não é só sobre continuar, é necessário isso daí, alcançar muita coisa que a gente tem ouvido e que... Mulher, né? Vou defender aqui agora a minha parte aqui. Eu sou suspeita. Não, nós somos. Também, né? A gente sofre muita violência política ainda. Tem muita gente que fala assim. E essa semana eu olhei e falei assim, gente, isso é um absurdo ler essa frase, que vai retroceder com uma mulher, sabe? Retroceder com uma mulher é ser muito machista. É uma violência política que não cabe para a nossa época atual. Nós sabemos fazer gestão, sabe? Nós temos a nossa capacidade de ter um coração sensível. E quando eu digo coração sensível, não é se a gente ser manteiga derretida e falar assim para todas as coisas, não. É a gente entender a dor do próximo. Porque se eu não entendo a dor da pessoa que chega para mim reclamando que o filho, por exemplo, tem que ter uma inclusão na escola, tem que ter uma terapia, se eu acho que aquilo é bobeira, se eu não tenho um coração sensível, eu nunca vou conseguir ajudar as pessoas. Então a medicina me ensinou, né, a entender a dor das pessoas e fazer essa gestão. Então, assim, o coração sensível ele vai dizer não muitas vezes, porque nem tudo é correto, nem tudo convém.
E o que não é íntegro e não é adequado, a gente vai dizer não. Mas só que entender a dor do próximo é necessário. Mulher tem sensibilidade, a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, cuidar da casa, fazer boa gestão, cuidar de filho, trabalhar fora. E é assim, foi assim que eu venci até hoje, né? Olhando atrás para minha infância, eu tive uma infância muito difícil. Então estar aqui hoje seria uma coisa totalmente improvável. Mas sendo mulher, nós alcançamos e vemos hoje o quanto as mulheres têm tido assim um crescimento maior do que muitos homens no mercado de trabalho. Eu visito empresários aí, mulheres, donas de empresa, que elas estão abrindo outras empresas, franquias. Nós estamos aqui hoje, assim, desbravando. A mulherada tá dominando. Nós estamos arrasando. E vamos arrasar na área da política também, que a gente já tem muitos exemplos de várias mulheres na política que têm, assim, sido referência. Sim. E assim, Célia, além de várias bolas fora que eu acho que a gente ainda vai ouvir muito na política, com certeza também eu já espero que, infelizmente, a gente sabe que ainda há muito, inclusive foi um tema bastante discutido aí ultimamente, que são as famosas fake news, né? Os boatos que soltam aí e alastram e tem gente que infelizmente acredita. E assim, como você está se preparando em relação a essas fake news? Eu novamente, né, como moradora de Coronel Fabriciano, né, a gente ouve muita coisa, coisas absurdas, que eu falo assim, gente, meu Deus, não é possível que a pessoa tá achando que isso é verdade, né? Mas assim, como você vê essa relação, assim, a fake news, o seu posicionamento em relação a isso? Olha, Roberta, assim, aquela famosa frase, quem não deve não teme, né? Eu sou uma mulher íntegra, transparente e eu vou te dizer, eu fui criada no deserto e não foi comendo pizza não, sabe? Foi assim, sofrendo, escutando muita coisa, vivenciando muita coisa, minha vida nunca foi fácil. Então assim, eu falo uma coisa, eu fui forjada para esse tempo. Tudo que eu tive na vida foi com muita dificuldade, então não é uma fake news que vai me abalar. Graças a Deus. Inclusive, na minha profissão de médica, eu sou submetida a muita pressão. É vida ou morte. Você pegar uma pessoa que está ali, que se você não socorrer imediatamente, diante de uma pressão enorme, ela vai morrer. Então, assim, eu fui preparada para aguentar pressões, eu fui forjada na dor, na pressão e na dificuldade todo dia. Então, as fake news, elas vêm e muitas vezes a gente vai ter que ter o trabalho de respondê-las. Mas quem conhece a gente de verdade, sabe, a essência e a verdade que a gente carrega. E é lamentável, assim, às vezes eu até gravo vídeo e falo assim, olha, essa politicagem aí é desnecessária. Cada um tem que fazer o seu bom trabalho, fazer uma proposta, assim, de uma política propositiva e não de ataque. Mas como a gente está crescendo muito e como a gente vem de verdade com uma proposta que é excelente para o Fabriciano, então eu acho que isso é medo da oposição, sabe? Vou falar bem a verdade. Fake news é porque a gente está crescendo e às vezes as pessoas, em vez de falar o que elas têm de bom, elas têm que inventar coisas que a gente não é. E infelizmente a gente sabe que agora é uma época que vão aparecer muitas fake news. E a gente vai sempre procurar esclarecer. Quem tiver dúvida, manda pra gente. Nós vamos abrir caixinha de pergunta aí, se for necessário. Falar, fala aí o que você tá achando. Porque hoje em dia, inclusive, com inteligência artificial, com esses recursos todos de internet, todo mundo monta o que quiser da vida da gente, né? Mas isso aí eu não tenho medo não, sabe? Nós vamos mandando com transparência, com verdade. E o que for necessário a gente vai respondendo aí. Sim, e Stella, você acabou de falar também agora há pouco, né, de muitos valores que você carrega com você. E eu gostaria de saber quais valores você considera ser fundamentais na sua candidatura e que você gostaria de ver refletidos na sua gestão, caso for eleita. Olha, são, sem sombra de dúvida, os valores cristãos que a gente carrega, né? De ser honesto, verdadeiro, de amar o próximo, sabe, Roberto? Assim, às vezes as pessoas esquecem de amar o próximo. O que a gente tem visto aí é que tem gente que tem tanta vaidade, faz tudo só para si, né? Então, ser transparente, ser honesto, ser íntegro, ser verdadeiro, ouvir e se interessar pela causa das pessoas, sabe? Correr atrás. Porque o que faz diferença no bom gestor é saber ouvir, conversar e correr atrás de resolver o que as pessoas precisam. Esses valores de preservar famílias, cuidar das famílias. E quando eu falo cuidar de famílias, às vezes as pessoas não vão entender, mas isso começa o quê? Com cuidado com a mulher grávida, o cuidado na primeira infância, de garantir acesso às pessoas a uma boa educação, alimentação. Então, assim, isso tudo está embutido, preservar a vida.
Isso são valores que a gente vai manter sempre, de ver as famílias crescendo com condições adequadas, felizes e boas condições de vida. Isso daí que a gente preserva. Sim. Agora vamos falar de propostas, né? Bora. Agora já está no modo, né, que agora pode falar do plano de governo. A Deus. E assim, eu gostaria de saber, na sua visão, quais as áreas que você acredita que mais precisam de atenção em Coronel Fabriciano e o que você pretende fazer para mudá-las? Para não ficar assim muito extenso, né, porque eu tenho certeza que muitas áreas devem estar precisando de atenção, fala 2 áreas e quais são os projetos que já tem para transformar a realidade atual. Olha, vamos lá. Coisas que a gente entende todos os dias aí, que a gente escuta de problema, né? Copasa. Copasa. Não tem um bairro que a gente chega que as pessoas não vão falar que tem problema na água. Gente, a gente tem que ter uma prefeitura que avalia suas concessões e que fiscaliza suas concessões. Às vezes a Copasa, a gente sabe que ela não é do município, ela é estatal, mas que precisa do município estar ali atuante para poder resolver. Por que eu falei da Copasa, por exemplo? Porque ficar sem água, se a gente ficar sem tomar banho, ficar sem água para poder lavar uma vasilha é um problema muito grave. Não dá, né? Então, assim... Eu falo que é uma coisa que a gente só sente quando a gente fica sem água, energia e água. Não é? A gente sente muito na pele. São várias áreas, assim. As pessoas reclamam muito também comigo nas reuniões de segurança pública, por incrível que pareça. Muitos bairros que a gente vai, as pessoas falam, olha, a gente precisa de ter uma segurança melhor. Essa semana mesmo, ontem, teve um caso de homicídio, mais um caso de homicídio. Então, assim, parece que a vida perdeu seu valor. E a gente sabe que a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com a polícia. A gente pretende criar a Secretaria de Segurança, né, na nossa cidade. A gente tem que estabelecer uma guarda municipal, porque um comércio ele quer estar seguro. A pessoa quando vai para um ponto de ônibus à noite ou de dia, ela quer estar segura. A mãe quando ela vai numa praça levar seu filho para brincar num horário que não é cheio, ela quer segurança. Então assim, é uma outra área importante. Mas tem muitas áreas, né? Sem educação, sem saúde, a gente também não vai. Depois você me dá espaço que eu falo demais. E assim, inclusive falou de saúde, eu ia falar disso agora, que é a nossa próxima pergunta. Quais são as propostas principais do seu plano de governo para melhorar a saúde pública na cidade? Que, inclusive, né, é seu maior carro-chefe aí, que você tem mais experiência para falar. Exatamente, foi onde tudo começou, né? Sim. E aí a gente sempre quer dar uma prioridade para a saúde. A gente sabe que sem saúde ninguém levanta para trabalhar. Exatamente, sem saúde o resto não vem, né? Demais. Eu tô aqui hoje rouca. E a gente vai ficar de cama, gripa, não sai para trabalhar, não faz nada. O menino quando adoece, a mãe não tem sossego para trabalhar também. Exatamente. A saúde, ela é primordial. Eu até brinco com isso, eu falo assim, gente, às vezes quando eu meio que passar mal de gripar alguma coisa, eu falo assim, misericórdia, nem pode não, que eu não tô tendo nem tempo para passar mal. Exatamente. Então, o que acontece? Na saúde, uma queixa que eu recebo todos os dias, Toristela, não tem médico especialista. A gente sabe que a gente tem um hospital aberto, a gente tem UPA aberta, a gente tem um CEM, que é um centro de especialidade médica, mas as pessoas querem ser atendidas por médicos especialistas. As pessoas pedem muitas cirurgias que ainda não são feitas ou que a fila de espera é muito prolongada e com isso as pessoas vão agravando o seu estado de saúde. Isso é prioridade para a gente poder correr atrás. E assim, o resumo dos resumos é um atendimento médico melhor. Não só médico pelo médico, mas pela equipe que presta atendimento de saúde. As pessoas querem um atendimento humanizado. Parece bobeira, mas não é. Quando a gente vai ser atendido, e principalmente quando você está doente, e não tem um bom atendimento, quando a pessoa faz descaso de você, quando você espera horas a fio, ou quando a receita é aquela receita com desdém, as pessoas saem com muitas queixas, assim. Saúde é uma coisa que mexe com todo mundo. E a gente sabe que a equipe, para estar ali e dar o melhor atendimento, ela tem que ser bem remunerada, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser capacitada, né? E tem que ser, assim, ter uma reciclagem muito próxima. Então, essa humanização é um foco primordial no meu governo. A gente quer dar esse atendimento não só especializado, mas com um atendimento adequado na parte humana, sabe? E uma coisa importante para a saúde também, que eu e Diego a gente traz para o nosso governo, é a inovação com tecnologia, sabe? A telemedicina, que às vezes quem estiver ouvindo a gente aqui não vai entender o que é.
a gente pode fazer consultas hoje sem estar aqui presencialmente. Eu posso conversar com o seu José e ver com ele se eu quer só trocar a sua receita de diabetes, de pressão alta. Seu José, só não precisa vir para a fila. Se eu já sou a médica que acompanha o senhor no posto de saúde e eu sei que o senhor precisa renovar essa receita, eu posso atendê-lo através da telemedicina, que ela é totalmente legalizada. A gente quer informatizar, marcar consultas, fazer exames, tudo por aplicativos e pela telemedicina hoje em dia. Isso é possível, isso não é caro, isso é barato, é acessível, sim. É acessível para quem tem planos de saúde e vai ser também pelo SUS em Coronel Fabriciano. Isso aí vai ser assim um destaque no nosso plano de governo para a saúde, que vai facilitar muito o acesso para as pessoas. E falando em acesso, Estela, eu estive presente uma vez numa reunião na Câmara dos Vereadores, você está me falando aqui, eu estou lembrando sobre isso. Inclusive, não está nem no script, gente, essa pergunta aqui. Que é sobre, às vezes a gente vê muito aí a questão de empatia, né? A necessidade no outro. Quando a gente para ouvir a necessidade dele, a história dele, o que ele passa. Porque às vezes tem pessoas que têm necessidades que a gente não vai ter. E muitas das vezes a gente não tem esse olhar porque a gente não passa por aquilo dali. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa reunião foi a questão de acessibilidade para deficientes físicos, acessibilidades também à saúde para quem requer uma atenção mais especial porque tem algum tipo de deficiência. E como que vocês vê a inclusão nesse sentido no governo de vocês? O nosso governo ele vai ser um governo muito voltado para a inclusão. Que assim, a gente não é a grande maioria, igual você está dizendo, às vezes a gente não tem ninguém próximo da gente que tem Sim. alguma necessidade especial, mas tem muita gente que está aí precisando desse acesso. Então, esses dias mesmo, eu entrevistei um cadeirante ali perto da rodoviária e ele reclamou que o acesso às calçadas, que é difícil. Então, o que acontece? A gente tem que começar a fazer esse governo que dá acessibilidade e inclusão. Essa acessibilidade vai ficar pronta em 4 anos? Talvez não. Mas se a gente começar e ver outro que terminar, a gente vai melhorando as calçadas pouco a pouco, a gente vai fazendo a leitura para cegos, a gente vai tendo a Libras mais frequente nos nossos locais públicos, a gente vai incluindo as crianças com necessidades especiais, com déficit intelectual, as crianças atípicas, com autismo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nas nossas escolas, com a quantidade de MAPEDs e MAINs adequadas. A gente vai tendo clínica escola, que está dentro do nosso plano de governo, para atender essas mães que precisam de terapias, que é cada uma assim, uma mais distante que a outra, que às vezes como é que a mãe que tem uma criança com necessidade atípica mesmo, Roberto, exemplo, autismo, ela tem que ir para a fono, tem que ir para o psicólogo, e às vezes é cada um num canto. De carro já é difícil, imagina às vezes pegar um ônibus para chegar nisso tudo. Então a gente precisa começar a incluir essas famílias, não só as crianças, né? Porque não se trata só de crianças, tem também adultos que precisam de vários tratamentos. Sim, tratamento de câncer também, por exemplo. De câncer, tem gente que precisa de uma ambulância para levar, para fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, e não tem essa ambulância disponível, tem que pagar caro no Uber. Então a gente está de olho nisso tudo e a gente vai correr atrás do que precisar de emendas parlamentares, a gente vai para Brasília, a gente vai fazer parcerias com instituições privadas, com faculdades, para dar acesso a essas pessoas. Nós vamos atrás de quem entende para fazer projetos de acessibilidade. Tem projetos que são referência, por exemplo, em Blumenau. Blumenau, hoje em dia, ela é uma cidade que tem uma acessibilidade incrível e que eu fico olhando e desejo para Coronel Fabriciano. Então, nós vamos fazer assim, todo o nosso possível para o nosso governo ser totalmente inclusivo. Muito bom. E além de todos esses projetos que você tem passado aqui pra gente, tem algum outro que, assim, mais pulsa aí no seu coração, que você queira também estar comentando aqui sobre a gente? Algum outro tipo de projeto, seja na área de educação, saúde, infraestrutura, segurança, esporte, turismo, inclusive turismo, né? Que foi algo que a gente não falou ainda. Verdade. Que eu, como fabricianense, 2 pontos, acabei de lembrar, turismo, eu vou falar de um também para os jovens, tá? Daqui a pouco eu vou soltar essa. Mas assim, turismo, quais são os projetos voltados para essa área, já que a gente tem, assim, eu falo, Cocais hoje, para mim, é o que me chama mais atenção, e aí é opinião minha, tá, gente? Mas assim, que é pouquíssimo explorado, no sentido bom, tá, gente, da exploração, pouquíssimo explorado, e que muita gente que é fabricianista não conhece Cocais, é incrível. Não é?
Pois é, o Cocais, ele está aí dentro do nosso plano de governo. A gente já está fazendo reuniões lá, escutando as pessoas que moram no Cocais. A gente sabe que a gente precisa ter, primeiro, um acesso melhor na estrada, que a gente deseja fazer e completar. E a gente quer usar a agricultura familiar do Cocais, movimentar o Cocais com tudo que ele tem de bom para oferecer, preservar aquele meio ambiente que é lindo, maravilhoso. Quando a gente sai daqui, gente, vai para lá, dá um friozinho bom. Se for lá uma hora dessa, tá todo mundo lá numa manga comprida, que tá passando aquele frio que a gente gostaria, né? Sim. Então a gente quer incentivar o turismo no Cocais. Para isso a gente tem que dar condição, fazer pousadas lindas lá, né? Já pensou, muita gente viaja daqui, vai para cidades próximas, vai para Ouro Preto, vai para Lavras Novas. Por que a gente não faz isso aqui? A gente não traz as pessoas de outras cidades e aqui dentro de Fabriciano mesmo, eu vou lá naquela pousada do Cocais, onde eu vou ter que comer ali uma comida gostosa, onde vai ter ali uma música ambiente, onde vai ter uma atração diferente ali na noite do Cocais, onde vai ter uma pousada que eu vou passar a noite ali, que vai ser maravilhoso. Então a gente tem projetos ali para o Cocais de desenvolver tanto a agricultura familiar, por tudo que é plantado ali, para usar dentro da nossa cidade, como merenda na escola, né? Aí eu já vou entrar lá na escola que você me perguntou também, eu vou sair do nosso turismo e já vou para lá. A gente quer uma merenda variada. A gente sabe que às vezes as crianças estão comendo, muitas mães têm chegado e falado assim, olha, a merenda é arroz com macarrão, e a gente tem lá verduras que fornecem ferro. Eu, como médica, eu sei a importância de uma merenda saudável. A alimentação ela é uma das chaves da nossa saúde. Não adianta eu tomar suplemento, tomar vitamina e não comer bem. Então a gente tem que dar essa melhor alimentação para as nossas crianças. E a gente tem ali no Cocais frutas, verduras, hortaliças que precisam ter na alimentação das nossas crianças. Inclusive, um dos projetos para as crianças, além de uma educação do futuro que a gente quer colocar, valorização dos servidores, a gente sabe também da saúde do adolescente, que a gente quer ofertar esse exame para as mães, para saber se os meninos não estão com anemia, não estão com deficiência de vitamina B12, vitamina D, aquilo que eu estudei, né? Com muito afinco, que eu levo para dentro do meu consultório de medicina integrativa, eu quero colocar também na saúde das crianças de Coronel Fabriciano, para que elas tenham melhor condição de estarem bem nutridas, que eu digo não só do alimento, mas de suplementação, para que elas possam ter o seu índice de aprendizado melhorado, para que essas crianças no futuro sejam os melhores profissionais possíveis, para que eles deem para sua família o que eles não tiveram, às vezes, acesso na primeira infância, para que a gente possa ter crianças capacitadas para fazer os cursos técnicos que a gente quer oferecer, para gerar emprego e renda no futuro. E a gente sabe também, voltando à parte da merenda, que muitas crianças, infelizmente, ainda vão para a escola pelo prato de comida. Então, a gente quer colocar uma integralidade do cuidado na escola. E sobre o período de férias, a gente tem também o projeto de oferecer a merenda nas escolas, mesmo nos períodos de férias, junto com colônia de férias que é ofertado. Sabe, a gente quer ampliar esse cuidado para a população de Coronel Fabriciano. Muito bom, as mamães vão amar isso. Vão gostar. E assim, eu brinquei aqui, falei que a segunda pauta seria sobre os jovens, né? E assim, para os jovens de Coronel Fabriciano, em questão de entretenimento, esporte, lazer. E não só isso, né? Eu acho assim, o jovem, hoje a nova geração, inclusive, né? Ela tá vivendo um mundo, até eu ainda sou jovem, mas é um mundo até diferente dos jovens mais jovens que Verdade. em relação assim, à tecnologia, ao uso de ferramentas no celular, né? De ter esse conhecimento também, que é um conhecimento muito importante, que aí a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação. E como que vocês veem em relação a isso também? Nossa Deus, a gente quer aqui colocar um parque tecnológico aqui em Coronel Fabriciano, justamente por isso. Hoje em dia a gente vê do menor ao maior, todo mundo está com o celular na mão, né? E a gente quer dar condição desse celular ser bem usado, dele ser usado para gerar renda para essa pessoa, para gerar um emprego ali. Então a gente quer capacitar esses jovens, a gente quer incentivar a tecnologia para a gente virar assim referência. Então às vezes a gente tem uma empresa aqui que está querendo vender, através da tecnologia, com um jovem bem treinado, a gente vai conseguir colocar essa empresa daqui em contato com o mundo para poder fazer essas vendas, fazer esses negócios. Então a gente tem esses projetos. A gente tem o projeto de colocar internet de fácil acesso nos pontos de ônibus. A gente quer informatizar, colocar uma tecnologia aí na nossa cidade de forma geral. E a gente sabe que o jovem, ele precisa, desde a primeira infância, na verdade, não só o jovem, ter acesso ao esporte.
Então, assim, a gente tem que colocar mini vilas olímpicas. Um esporte, só um momentinho antes que eu esqueça, um esporte que infelizmente está meio esquecido em Fabriciano, né? Que precisa voltar, porque eu lembro da minha época de adolescente, no estádio, vendo jogos, era muito legal. Não é bom? A gente vai e fala assim, eu vou ali assistir jogo, eu vou jogar. Criança precisa ir para o esporte, até para evitar que vire um dependente químico. Inclusive na medicina, a gente sabe que quem tem TDAH, se não for canalizado, né, essa energia para um esporte, por melhor que seja criado pela melhor família, pode virar um dependente químico. Então o esporte é muito mais do que só uma atividade de lazer, ele é saúde, né? Sim. E ajuda-se no desenvolvimento completo. A gente quer colocar mini vilas olímpicas em cada setor da cidade para dar esse acesso, para que as famílias tenham essa atividade eu vou sair, eu vou ali, eu não vou ficar só numa tela de celular em casa. Eu vou dar uma utilidade para o tempo do meu filho. E o esporte é necessário, gente. Quem aqui não torce para um time de futebol, que dá até briga, né? Então a gente tem que colocar aqui, ó, vamos lá, handball, vôlei, fazer tudo o que a gente puder, assim, para competir, para colocar essas crianças e quem sabe gerar o que a gente quer e deseja. Atletas para as Olimpíadas. Então nós temos que incentivar isso daí. E nós estamos com projetos para cultura também. Muitas vezes a gente fala, teatro. A gente não tem um teatro do município. Então, assim, se a gente conversar com as pessoas da cultura, do teatro, a gente quer uma secretaria de cultura que seja, de fato, administrada por alguém técnico, alguém que ajude nossa cidade a desenvolver isso daí, para incentivar os nossos artistas locais, para pegar todos os projetos federais que vêm para o município e colocar a nossa cultura para voar no Cocais, nas nossas ruas, nas nossas praças. A gente quer incentivar a nossa cultura também. E é isso, né, que vai fazer. Tem muita gente que quer sair à noite e quer ter algo diferente na cidade. Então a gente tem que tornar a nossa cidade movimentada de cultura, de teatro, de lazer e de esporte. A gente tem que trazer a nossa vida de volta. Isso aí, muito bom. E assim, por fim, estamos chegando no final do nosso Flycast. Oi. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os eleitores que ainda estão indecisos ou que querem saber mais sobre outros, né, projetos dentro do seu plano de governo, mais sobre a sua candidatura, como que eles podem buscar saber mais sobre isso também. Olha, primeiro então eu vou começar aqui fazendo o meu merchan, gente. Sigam no Instagram, Doutora Estela, do jeito que a gente coloca, né, na STLLA, para que vocês possam acompanhar as nossas propostas de governo. Nós somos uma posição, nós somos mais do que uma alternativa, nós somos uma opção sólida para Coronel Fabriciano continuar avançando. Eu e Diego Mota, a gente vem com propostas inovadoras. Nós viemos aqui com uma verdade, com uma essência. Nós não somos candidatos que o marketing apresenta ser como é numa época de política. A gente segue sendo o que a gente sempre foi. Nós gostamos de pessoas, nós gostamos de apertar na mão de verdade, de abraçar, de sentar no chão, porque a gente foi criado assim e a gente vive assim. Então o que eu venho alertar é que as pessoas conheçam cada candidato de verdade. Procurem saber como eles eram antes do período eleitoral, porque na época da política muita gente usa o marketing para mostrar ser o que não é de verdade. Então nós estamos aqui, nós somos aquelas pessoas que realmente vêm aqui no microfone para falar com vocês. Nós não usamos ninguém para dar recado, somos nós que sentamos, nós que nos apresentamos, nós que carregamos o nosso projeto, porque a gente sabe que muita gente vai dizer que transfere capacidade para outra. Eu já vi muito pai rico e filho pobre, porque se o filho não quiser administrar, não souber administrar, a nossa cidade pode retroceder. É possível, sim, quebrar tudo de bom que foi feito e retroceder. E a gente sabe que para fazer boa gestão, a pessoa tem que estar ali, disposta a ouvir, disposta a conversar, correr atrás com determinação, com garra, com coragem, que é o que a gente tem feito desde o início. Desde o início eu tenho lutado para estar aqui, para ter um partido para filiar, para ter pessoas que nos apoiem. Por que que a gente está lutando sempre? Porque a gente tem coragem, a gente tem fé e a gente acredita que o propósito que Deus determina no céu ele vai ser cumprido na terra através da nossa boa vontade de servir. Então é isso daí, eu quero pedir para que vocês nos acompanhem, conheçam as nossas propostas, os nossos projetos de verdade, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. E vou deixar uma frase aqui para vocês.
Não tem nada tão bom que não possa se tornar excelente, não é só melhorar não. Vem com a gente, vem no 15. Eu já ia falar, e o número? É 15, é 15, é 15. Ai, ai. Maricela, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo, assim, de coração, de você estar participando aqui do nosso terceiro episódio ainda. Olha, o Flycast tá um bebê. Isso aí, eu me sinto muito honrada, Roberto, e muito feliz de estar aqui com você. Muito alegre, né, com a gente estar aqui nessa parceria e poder vir aqui contar um pouco da nossa história para você, muito para vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha a chance de fazer vários outros. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai perder as contas de quantos episódios você tem aqui, que você é sensacional. A sua equipe é sensacional e extraordinária. Vocês fazem um trabalho assim, gente, de qualidade, que eu fico encantada de ver como vocês trabalham assim com uma verdade, com uma dedicação, que é assim, uma estratégia de marketing que vai além. Não fico mais sem Flycast, sem vocês. Obrigada. E, gente, muito obrigada aí vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Lembrando, se você não se inscreveu no nosso canal, é facinho, olha, você vai ver um botãozinho aqui de inscrever. Inscreva-se, já dá o seu like aí se você gostou aqui do nosso Flycast, deixa aí os seus comentários pra gente saber a sua opinião e até a próxima, espero você.